Olá, gente! Mais uma vez estamos aqui para nossa aula semanal. Esta semana a gente já vai começar a aprofundar um pouquinho mais o nosso tema. Então, essa semana a gente vai falar sobre a interação do sistema locomotor e o sistema nervoso, tá? Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na compreensão e análise de suas estruturas básicas e suas respectivas funções. Então vamos lá. O nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele é formado de duas partes: o sistema nervoso central e o periférico. Então, os dois têm que trabalhar junto, um não funciona sem o outro. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo. O que seria o encéfalo? É o cérebro, cerebelo, tronco encefálico e a medula espinhal. Entre os ossos, do crânio que protegem o encéfalo, existem algumas membranas, que ajudam a proteger, para não encostar o osso direto no nosso cérebro. Então, o que são isso? São as meninges, tá? Então, a gente tem três membranas três meninges: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Aqui nas meninges, tem que falar uma coisinha para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar que tem pessoas que pegou meningite, Então, o que seria essa meningite? É uma infecção lá nas meninges, que pode ser causada por vírus ou por bactérias. E a pessoa tem que tomar muito cuidado, procurar um médico, porque se a pessoa não cuidar, pode levar essa pessoa à morte, tá? Não tem idade, pode ser nenenzinho, pode ser criança, adulto, qualquer pessoa pode ter essa meningite. Continuando lá no nosso encéfalo, vou mostrar para vocês de novo, como que ele é formado. O cérebro, que vamos dizer assim é a maior parte, o cerebelo, o tronco encefálico e a medula. Prestem atenção neste desenho. A medula é esse fiozinho que desce aqui dentro, tá? Ela está protegida pelos ossinhos da nossa coluna. Na parte do encéfalo, o cérebro, ele é dividido em partes. Cada parte do nosso cérebro é responsável por uma coisa que a gente faz. A parte da audição, da visão, da fala, dos movimentos, E ele tem essas linhas, que aqui está desenhadinho com preto, que é os sulcos, Então, tem que ter esse espaço que é onde que vai ser passado os estímulos de um lado para o outro. Então, também existe o hipotálamo e o bulbo, tá? Que nós vamos falar daqui a pouquinho. O cerebelo. O cerebelo, ele ajuda o sistema nervoso central, tá? Então, o que ele faz? Ele coordena os movimentos e a postura corporal. Então, o jeito da gente ficar, os movimentos que a gente faz, quem ajuda tudo isso é o cerebelo. Nosso tronco encefálico, ele é formado, por três partes, E elas têm que estar trabalhando junto. Vamos falar um pouquinho de cada uma. A primeira parte é o mesencéfalo. O que ele faz? Ele recebe e coordena as informações relativas ao tono muscular, a nossa postura, e ele também é responsável pelos nossos reflexos visuais e auditivos. A ponte auxilia o tono muscular, também ajuda, um vai ajudando o outro. A postura, o equilíbrio, além, também de ajudar na respiração e coordenar a movimentação do nosso corpo, inclusive dos nossos olhos e do pescoço. E a última parte, que ajuda a formar o tronco encefálico é o bulbo, que ele participa dos processos vitais,
como respiração, batimento cardíaco e vasoconstrição. Então, tudo isso tem que trabalhar junto, senão alguma coisa vai falhar e o nosso organismo não vai funcionar direito. Lembra que eu falei da medula, né? Que ela é protegida pela coluna. Então, a medula, nesse desenho, é essa parte azulzinha, tá? É ali que passa os estímulos que vão chegar até o cérebro. Os desenhos em roxo são os nervos, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E essa parte aqui são os ossinhos da nossa coluna, tá? Nós temos 33, então é eles que protegem a nossa medula. Então, olha lá, o que acontece? Ela recebe as primeiras informações e é responsável pelos reflexos rápidos. Como reflexo rápido? Quando a gente, sem querer, né, não sabe que uma panela está quente, você encosta a mão, a gente tira rapidinho. Então, quem que fez isso? A medula, porque o calor encostou, a pele encostou na panela quente, tem os neurotransmissores que vai até a medula, leva para o cérebro e a gente tira a mão rapidinho. Os nervos, né, que já vai fazer parte do nosso sistema periférico, que ele é formado de nervos e gânglios. Então, como que os nervos são formados? De cordões de fibras nervosas. O que é um gânglio? São regiões dilatadas que estão localizadas nos caminhos percorridos pelos nervos. Então, elas já vão ajudar. Então, quando acontece alguma coisa, eles incham, né? Devido a alguma infecção, alguma coisa que a gente está acontecendo no nosso corpo. Então, ele leva essa informação até os nervos, que vai até o cérebro e volta a resposta, tá? Que seria quando a gente tem alguma íngua, né? Ai, por que deu isso? Esse carocinho. São os gânglios que estão lá trabalhando. Os nervos, eles são divididos em dois tipos. Os espinais ou espinhais, que eles são ramificados da parte do tronco, dos membros e alguns da região da cabeça. Desses nervos, a gente tem 31 pares, né? Por que em pares? Porque a gente tem o lado direito do corpo e o lado esquerdo, então sai um de cada lado, se encontra tudo na medula e vai irradiando para levar as informações até o cérebro. E os nervos cranianos, que nós temos 12 pares, né? E eles se unem com o encéfalo e com os nervos espinais. Então, eles começam mais na região externa e vai se ligando aos outros para levar essas informações ao cérebro. Os neurotransmissores são compostos químicos secretados pelas células do sistema nervoso. O que eles fazem? Eles vão ajudar o sistema nervoso a trabalhar. São substâncias que ajudam o nosso organismo em algumas situações. Exemplo, a adrenalina. Adrenalina vocês já ouviram falar. Ela está relacionada à excitação, sendo liberado como um mecanismo de defesa do corpo em diversas situações que envolvem medo, estresse, perigo ou fortes emoções. Por isso, quando a gente vai num brinquedo, numa montanha-russa, daquele gelo, o coração bate mais rápido, porque o nosso organismo liberou essa adrenalina, para a gente poder passar essa emoção, E em cada pessoa, dependendo da situação, ela age de um jeito. Tem gente que sai correndo numa situação de perigo, tem gente que fica parado, Então, o coração bate mais forte, mais acelerado. Então, dependendo da situação, é o jeito que ela vai agir no nosso corpo. Outro neurotransmissor é a dopamina, que controla os níveis de estimulação e controle motor em muitas partes do nosso cérebro. Exemplo, quando uma pessoa tem a doença de Parkinson, aquela doença que a pessoa fica tremendo, ela não consegue controlar os seus movimentos. Por que acontece isso? Porque o nível de dopamina no organismo dessa pessoa está muito baixo. Então, não manda o estímulo para ela controlar. Por que a gente não fica tremendo assim? Porque a nossa quantidade de dopamina está normal, então a gente controla. A gente só consegue fazer um movimento
quando o nosso cérebro manda. O único órgão do nosso corpo que funciona sem o nosso cérebro mandar é o coração. Tá? O resto, vocês andam, vocês se movem, tudo que vocês fazem é porque o cérebro está mandando mensagem para os nossos músculos, para a gente poder fazer esse movimento. Então, quem tem Parkinson tem essa quantidade de dopamina baixa, então o organismo dela, os músculos mexem sozinhos, né? Elas têm aquela tremedeira. Outro neurotransmissor, acetilcolina, controla a atividade das áreas cerebrais relacionadas à atenção, aprendizagem e memória. Então isso pra gente é muito importante. Então quando a quantidade de acetilcolina tá normal, a gente consegue ter um pouco de atenção nas coisas que a gente está fazendo, a gente aprende mais rápido, né? A gente guarda as coisas, né? Fica lá guardadinha no nosso cérebro, né? Ela fica lá. Então você tá lendo alguma coisa, você tá estudando, escutando um vídeo, ela retém isso na sua memória. E quando isso tá muito baixo, a gente não consegue fazer tudo isso, tá? Outro neurotransmissor, noradrenalina. Ela induz a excitação física e mental e o bom humor, né? Então, vamos dizer assim que ela é um neurotransmissor que a gente fica bem humorado. Quando a gente está de mau humor, ela deve estar lá baixinho, não deve estar produzindo, tá? Então, ela ajuda a gente ter esse bom humor, tá sempre feliz. Endorfina. A endorfina, ela ajuda no controle da dor e reduz o estresse. Endorfina é o nosso neurotransmissor que controla a nossa dor, é natural. Quando a gente está com uma dor de cabeça muito forte, a gente procura um remédio, né? Só que quando ela está bem pouquinho, o nosso corpo, a gente tem que esperar um pouquinho antes de tomar um remédio, porque o nosso corpo produz essa endorfina que ela vai ajudar a controlar. Agora, quando ela começa a aumentar muito, aí sim a gente toma um remédio. Então, a gente não deve estar tomando um remédio sem necessidade, porque aí o corpo acostuma com o remédio e não produz a endorfina natural, né? Então, atrapalha o funcionamento do nosso corpo, tá? Bom, agora eu vou deixar um recadinho muito importante. Eu preciso que vocês, após assistirem a videoaula, deixem os seus comentários sobre o que vocês entenderam. Por quê? É através desses comentários que eu vou saber se vocês estão entendendo a aula, se não estão, se eu preciso mudar a estratégia, porque a causa da pandemia a gente está longe, então eu não consigo participar junto com vocês na hora, né? Então eu preciso que vocês deixem um comentário, alguma coisa para eu me basear, se eu preciso mudar o jeito, achar uma outra estratégia para eu chegar até vocês e vocês entendam a aula, né? Se ficou alguma pergunta, se vocês têm dúvida de alguma coisa, deixa uma pergunta lá para eu saber, porque às vezes eu falei alguma coisa e ficou uma dúvida, né? Então perguntem, tá? Que aí todo mundo pode ver. Se um colega de vocês assistiu, não entendeu, mas você deixou um comentário, ele entende o seu comentário, aí fica mais fácil para ele estar entendendo. Então, vou pedir, entrem, assistam e deixem um comentário, que é através desse comentário que eu vou ver, né, como que vocês estão e se eu preciso mudar. E podem deixar algumas dicas, pergunta, o que vocês quiserem lá, tá? Um abraço e até a próxima aula!